Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos voltando aqui para a gente falar um pouquinho sobre e a gente dar continuação à nossa aula de administração. Então, nós iremos falar aqui sobre as etapas da administração, certo? Então, quais são as etapas da administração que nós temos aqui para ver aqui com vocês? Por exemplo, nós temos aqui o planejamento, né? Onde nós teremos aqui o planejamento, que é o número um. Nós temos aqui a execução, nós teremos a organização, a direção, o controle e a avaliação. Agora, uma parte muito importante que é para a gente deixar claro aqui é o seguinte, que geralmente a administração ela vai ser, basicamente, o que é que nós fazemos na administração? Nós fazemos o planejamento, está aqui, planejamento, que é o número um. Nós fazemos a execução, tá certo? Nós fazemos a execução, que é o número 2. E nós fazemos aqui o número 3, que é o quê? O controle, tá certo? Então, geralmente, a administração ela é basicamente baseada nisso, que é planejamento, execução e avaliação. O que é que acontece? Quando nós estamos fazendo um planejamento, que é você pensar, é você analisar, fazer um passo a passo de tudo que você ainda vai fazer, e a gente vai ver passo a passo o que é um planejamento, a próxima etapa é você fazer o quê? Uma execução, tá certo? Uma execução. Só que executa, quando você executa, você tem que executar. E o que é executar? É você entrar em ação e colocar em prática aquilo que você planejou antes. E aí, o que foi que os estudiosos da administração inventaram? Inventaram a organização, a direção e o controle. Então, na hora que você estiver executando suas tarefas, executando o seu plano, tudo que você estiver colocando em prática, se você executar com direção, com organização e com controle, você utilizar essas três etapas dentro da sua execução, dentro do seu planejamento e dentro da sua avaliação, essas três etapas vai ajudar você a você conseguir um resultado. Essas três aqui vai te ajudar a conseguir um resultado com mais qualidade e com mais eficiência, certo? Então, geralmente são essas etapas que nós iremos ver na nossa disciplina, né? Nós iremos ver o que é planejamento, como a gente executa, como é que nós podemos executar com mais qualidade, como é que nós podemos executar com mais rapidez, com mais eficiência, com mais eficácia. E, logicamente, quando você está trabalhando de forma mais organizada, direcionando, controlando, você vai chegar mais rápido no seu objetivo. E a última etapa que nós vamos ver é a etapa da avaliação, que a avaliação ela vai fazer o quê? Analisar, analisar. A avaliação ela vai analisar quem? Ela vai analisar os resultados. Então, planejamento, execução, organização, direção, controle e avaliação, para ela analisar os nossos resultados. Então, essa vai ser as 6 etapas, né, que nós iremos ver uma por uma dentro da nossa administração, né? Todo esse embasamento vai fazer com que a gente possa
fazer uma análise melhor da nossa administração. E aqui nós iremos ver aqui 3 teorias administrativas. Nós iremos falar aqui de 3 principais teóricos de administração. Tiago, só existem esses 3 teóricos de administração? Não. Existem outros teóricos de administração, não é? Existem outros teóricos de administração. Vou trazer aqui para vocês os 3 principais, ou seja, aqueles teóricos que vocês vão colocar em prática aí na enfermagem, tá certo? Mas a gente poderia lembrar também, por exemplo, de Henry Ford, que é um grande cientista da administração, não é? Nós poderíamos lembrar de vários outros teóricos de administração, mas para que não fique muito cansativo nem muito monótono, não vou trazer mais teóricos. Esses 3 aqui serão os 3 principais que nós iremos ver aqui na nossa disciplina. Então, o primeiro que a gente vai ver agora é um rapaz, é um senhor chamado Frederick Taylor. Esse rapaz aí, Frederick Taylor, ele é considerado o pai da administração científica. E se você perguntar, Tiago, de Taylor, de Fayol, de Mayo, de Ford, de Max Weber, de Maslow, qual deles é o que mais é seguido e qual deles é o que mais gera resultado nas empresas, nos hospitais, nas clínicas? E eu posso dizer para você, sem sombra de dúvidas, o teórico da administração mais focado em resultado, aquele que dá mais resultado, aquele que as empresas do planeta inteiro, no século XXI hoje, mais seguem até hoje, é esse rapaz chamado Frederick Taylor, o pai da administração científica. E o que é que Taylor defendia? Ele defendia que você tinha que ser especialista naquilo que você está fazendo. Por exemplo, especialização do trabalhador. Como é isso, Tiago? Por exemplo, você começou o curso de enfermagem, ou você pode ter começado qualquer outro curso, mas o curso de enfermagem especificamente, você acha que uma pessoa que ela tem especialização no que ela está fazendo, ela consegue gerar muito mais resultado do que as pessoas que não têm essa especialização? Tem pessoas que vão ver você, por exemplo, administrando uma medicação, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui eu não sou um bom desenhista aqui, mas eu vou fazer um desenho aqui bem simples aqui do lado. Imagine aqui que você tem aqui o bumbum aqui de uma pessoa e você vai fazer aqui, ó, uma linha imaginária. E o que é que você vai fazer aqui, ó? Esse pontinho aqui vai ser deixa eu apagar aqui para colocar deixa eu colocar um pontinho aqui certinho para a gente não confundir, certo? Então vamos colocar um ponto aqui, ó. Então imagine que você tem um V do bumbum de uma pessoa e você vai fazer um quadrante superior. E esse pontinho que eu coloquei aqui é exatamente onde você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que introduzir a agulha. E aí, muita gente que está olhando de longe, o que é que as pessoas vão pensar? É muito fácil administrar uma injeção intramuscular, né? É muito fácil, eu vi a pessoa fazendo. Só que o especialista, ele sabe que ele tem que saber, o especialista, o porquê que ele está realizando esse procedimento dessa forma, né? Então, por exemplo, por que um profissional que ele é especialista no que ele está fazendo, um técnico em enfermagem,
ele precisa fazer esse quadrante superior para ele fazer sempre a administração no quadrante superior externo. Porque aqui, ó, no meio da perna desse paciente, ó, vai vir aqui um nervo, vai vir um nervo aqui, ó. E esse nervo vai continuar, que é chamado de quê? Nervo ciático, não é? Ou pode ser chamado também de nervo isquiático, tá certo? Então, se você acertar esse nervo aqui, o que é que você pode fazer com essa vítima? O nervo ciático, o nervo isquiático, ele é o nervo responsável pela mobilidade, pela locomoção, pela movimentação desse membro inferior. Então, você vai fazer do finalzinho do V para fora, faz uma linha imaginária e você sempre vai administrar, vai introduzir a agulha no quadrante superior externo. Por que você sabe disso? Porque você viu a disciplina de anatomia. Você está estudando para você se tornar um especialista naquilo que você está fazendo. Então, quem vê de fora vai imaginar o quê? Ah, é fácil demais administrar uma medicação. Então, isso, por exemplo, essa administração intramuscular é apenas um exemplo que no membro inferior, na perna da pessoa, vai passar o nervo, que é responsável pela locomoção e que, se você acertar, o paciente vai deixar de se movimentar. E aí, se você acerta esse nervo, a pessoa que não é especialista, não sabe o que está fazendo, ela não sabe o porquê tem que fazer dessa forma. Se ela acertar esse nervo, o que é que vai acontecer com esse paciente? Esse paciente não terá mais movimentação, poderá perder a sua movimentação do membro inferior. Perdendo a movimentação do membro inferior, todo membro e todo músculo que ele não tem movimentação, o que é que acontece com ele? Ele vai atrofiar, ou seja, ele vai... Muita gente às vezes diz assim, fulano ficou com a perna seca. Fulano ficou com a perna seca porque administraram a medicação errada. Por quê? Porque aquela pessoa não era especialista, né? A gente que trabalha na área da enfermagem, eu já aproveito para dar uma dica para vocês, que medicações oleosas, vocês prefiram sempre administrar sempre no grande glúteo ou no ventre glúteo. Por quê? Porque são medicações que, quando você coloca no braço, por exemplo, no deltoide, ela tem pouca absorção e pode causar algumas sequelas e consequências para as pessoas, não é? Então, é muito importante você ser especialista naquilo que você está fazendo. E Taylor defendia exatamente isso, que você tem que ser especialista no que você está fazendo. Outro procedimento, outra ação que deve ser feita na administração intramuscular é que toda vez que você for fazer uma administração, introduzir a agulha num músculo, você tem que colocar o bisel, a abertura da agulha, lateralizado. Tá certo? Para quê? Para que você rompa menos as fibras musculares, cause menos dor para o seu paciente. Outra dica que você tem que fazer, outra ação que você tem que fazer na hora que você introduz a agulha, você tem que puxar o êmbolo da seringa. Você tem que aspirar. Para que você tem que aspirar? Porque se vier sangue na medicação intramuscular, significa dizer que você pegou um vaso. E se você pegou um vaso, você não pode continuar a administração daquele medicamento, porque aquela medicação foi prescrita para ser administrada intramuscular. Se você fosse para a veia, para dentro da veia, colocar aquela medicação direto na corrente sanguínea, ela já deveria ser diluída com outra substância, né? Pode ser água para injeção, pode ser água destilada, pode ser soro fisiológico.
Então, você veja, num procedimento simples, que é a administração de medicamentos, a importância de você ser especialista no que você está fazendo. Porque você vai fazer o procedimento correto e você não vai acertar o nervo esquiático. Você vai fazer a aspiração, você vai puxar o êmbolo da seringa para que você não acerte nenhum vaso, e se acertar, você não continua a medicação. Você vai colocar o bisel da agulha lateralizado para que você possa romper menos as fibras musculares, e quando você estiver administrando lentamente, ela consiga ter uma distribuição melhor dentro do músculo. E tudo isso, como é que você sabe disso? Você sabe porque você passou pela disciplina de anatomia, não é? Você sabe porque você está se transformando em um especialista naquilo que você está fazendo. Agora mesmo, nesse exato momento, no Brasil inteiro, o que é que está acontecendo? Nós temos pessoas que estão, a todo instante, os hospitais chamando essas pessoas para quê? Para que essas pessoas, elas assumam o emprego. E como é que você vai poder assumir o emprego se você, sem ter terminado um curso, sem você ter sua profissão, sem você ser especialista no que você está fazendo? E dentro da enfermagem, se você ainda quiser se aprofundar mais e quiser ser uma referência em determinadas áreas, você, quanto mais você se aprofundar, quanto mais você se especializar e quanto mais você resolver problemas específicos dos seus pacientes, dos clientes e das empresas, você vai ter várias empresas e várias equipes de médicos querendo o teu serviço. Então, na enfermagem, por exemplo, você pode se especializar, por exemplo, na área de obstetrícia, né? Para cuidar de quem? Das gestantes. Você pode se especializar na área de pediatria, onde você vai se especializar em cuidar das crianças, de bebezinho, dos recém-nascidos. Vocês podem se especializar em cuidar de idosos. Hoje, o Brasil, cada dia mais, a população está envelhecendo. E cada dia mais está tendo uma necessidade de pessoas especialistas em cuidar de idosos. Se você quiser se especializar na enfermagem para ser um instrumentador ou instrumentadora cirúrgica, então você pode ser uma instrumentadora cirúrgica. Você faz o curso de instrumentação cirúrgica e você vai poder trabalhar em hospitais, você vai poderá trabalhar com a equipe de médicos. Você também pode se especializar em urgência e emergência para trabalhar no SAMU, para trabalhar em hospitais residenciais. Então, vocês vejam a vasta oportunidade que existe na enfermagem para que você possa ser especialista naquilo que você está fazendo, não é? Então, a gente vê muita gente que faz o curso e aí você já deu um passo na frente de muita gente, que você agora tem uma profissão, e se você quiser ser ainda mais especialista, se aprofundar mais, você precisa saber e descobrir qual é a área que você se identificou mais. Qual foi a área que você gostou mais na enfermagem? Procure entender qual vai ser a área que você vai mais gostar. Por quê? Porque você vai poder escolher e você vai poder se aprofundar, se especializar, ficar o melhor profissional que tenha na área nesse momento, né? na enfermagem. E aí você vai ter um monte de gente procurando teu serviço. Outra coisa que aparece bastante, várias pessoas estão com problemas de feridas, né? Com feridas, tem uns popularmente chamados de feridas, mas pode ser chamado de quê? De úlceras de pressão, escaras de decúbito, né? E vocês podem se especializar em ser uma profissional especialista em quê? Em feridas e especialistas em curativos. Tem muita gente que, por exemplo, aqui a gente teve um caso recente de uma funcionária nossa que ela estava com uma ferida há muito tempo. E o profissional só fazendo curativo, paliativo, cuidando de efeito.
em vez de cuidar da causa do problema. E eu fiz uma pergunta para ela, e eu disse assim, deixa eu fazer uma pergunta. Você fez, esse profissional que está fazendo esses curativos na sua perna, ele solicitou um exame de laboratório para saber que tipo de bactéria é essa que está na sua perna? E a resposta dela foi não. Não foi solicitado nenhum tipo de exame de laboratório. Então, o que é que significa dizer? Que esse profissional, ele verdadeiramente ele não é preparado. Ele não tem competência. Ele não é verdadeiramente um especialista no que ele está fazendo. Porque se ele fosse um especialista, o que é que ele faria? Solicitava uma cultura, solicitava um exame de laboratório para identificar qual a bactéria. Próximo passo, consulta com o médico para que passe um antibiótico nessa bactéria. E aí o bom seria entrar com o antibiótico de forma sistêmica para ela tomar, para o corpo inteiro. Seria a prescrição de antibiótico específico para essa bactéria de forma tópica, ou seja, no local da bactéria, em cima da ferida, e ele fazer todo aquele curativo e fazer aquele procedimento de limpeza, de antisepsia e aplicar as medicações corretas. Então, se você realmente é um especialista, você vai resolver o problema do teu paciente, você vai resolver o problema da empresa que você está trabalhando, porque você é especialista naquilo que você está fazendo. Pessoas que não são especialistas, elas não geram resultado, elas não chegam numa ação. Então, Taylor falava isso há muito tempo atrás. E hoje esse é o cara que mais é seguido na administração. É o pai da administração científica. De todos os cientistas, é o cara que mais é seguido até hoje na administração. E ele falava também que você precisa, um hospital, uma empresa, ela precisa trabalhar de padronização. Então, será que é importante uma empresa, um hospital, trabalhar de forma padronizada? E aqui eu já aproveito para, eu já aproveito para colocar aqui, ó, colocar aqui, vou colocar aqui, ó, que a padronização aqui, ó, deixa eu voltar aqui, padronização que Taylor defendia, a padronização na nossa área da enfermagem, no ano de 2003, foi implantado o quê? A SAI, que padronizou todo o nosso serviço de enfermagem, não é? Então, todo hospital, a partir do ano de 2003, ele foi obrigado a implantar a SAI. Aí você pode perguntar, Tiago, e o que é SAI, Tiago? O que é essa SAI aqui? SAI é a sistematização da assistência de enfermagem. Sistematização da assistência de enfermagem, que foi implantada no ano de 2003. E o que é isso, Tiago? Essa sistematização é justamente para quê? Para padronizar os serviços de enfermagem. Porque antes, o que é que acontecia? Chegava o profissional A, o profissional B, o profissional C, e cada um trabalhava da forma que queria. Então, um guardava as coisas do jeito que queria, o outro guardava do jeito que queria. Não existia uma padronização, uma sistematização da enfermagem. E aí, depois que foi implantado a SAI,
Independente que entre o profissional A, que entregue o plantão para o profissional B, que entrega o plantão para o profissional C, todo aquele serviço, aquele setor, ele está padronizado. Então, independente do profissional que entre naquele setor, que receba o plantão de outro, ele já sabe exatamente como funciona aquele setor e aquele serviço. Quais são os documentos? Onde estão guardados os materiais? Como são identificados esses materiais? E isso fez com que a enfermagem tivesse mais padronização, mais organização e mais produtividade também, porque antes, quando tinha muita gente mexendo e não sabia como funcionava o serviço, o que é que acontecia? Demorava mais tempo para achar as coisas, demorava mais tempo para dar resposta. Os registros dos pacientes ficaram muito melhores, porque foi implantada a padronização na assistência de enfermagem, certo? Dentro das empresas, aproveitando aqui para falar um pouco dentro das empresas, qual é a empresa que ela é referência no mundo inteiro de padronização, de sistematização, de implantar processos? Independente do profissional que entre naquele setor, independente do profissional que entre naquela empresa, o serviço vai funcionar exatamente da mesma forma. Então, qual é a empresa que você acha que é referência mundial nisso? A empresa que é referência mundial chama-se McDonald's, onde você observa que o McDonald's tem um sistema de trabalho, um processo de trabalho, uma padronização que funciona no Brasil, nos Estados Unidos, no México, na Itália, em qualquer lugar do mundo que você for, o McDonald's ele é referência de padronização, de sistema, de processos dentro de uma empresa. E aí você coloca, depois que você sistematiza um processo, uma empresa, um setor, aí você coloca as pessoas, treina elas e você, com certeza, vai ter muito mais resultados. Tá certo? E Taylor falava também sobre a meritocracia. Tiago, e o que é meritocracia? É que o funcionário, ele deve, o funcionário, segundo Taylor, ele deve trabalhar e ele deve ser remunerado, ele deve ser reconhecido por aquilo que ele, como o próprio nome diz, meritocracia, o funcionário vai receber e ele vai ser reconhecido pelo que ele merece. E como é que eu vou saber como fazer com que esse profissional, a gente aplique a meritocracia dentro da empresa? Como é que eu vou saber como é que esse funcionário merece aquilo ou deixa de merecer? Nós iremos analisar os resultados. A meritocracia, ela vai ser focada nos resultados. E como eu já falei antes, os resultados através de quê? De números, a melhoria dos sinais e também a melhoria dos sintomas. Tá certo? Então, esse profissional, ele chega na hora certa, ele sai na hora certa, ele dá resultado para a empresa. Na hora que a empresa precisa, ele está lá junto, ele resolve verdadeiramente o problema dos clientes. Então, é muito importante os profissionais de uma empresa e os profissionais de um hospital, eles serem remunerados, eles serem reconhecidos de acordo com o que ele merece e para que ele mereça, ele precisa apresentar o quê? Resultados. Ele precisa apresentar números. Ele precisa observar, quando for para a parte mais do paciente, como é que estão os sinais e os sintomas do paciente. E isso, geralmente, o profissional que merece,
geralmente são profissionais que esses profissionais, eles são focados em quê? Na solução, certo? São profissionais que são focados na solução. Então, tem muita gente que se esforça muito e não gera nenhum resultado. No serviço público, existe um problema que existe a questão, às vezes, no serviço público de indicação política. Porque o político, geralmente, ele depende de voto. E muitas vezes ele às vezes coloca um incompetente lá, porque aquela pessoa lá ele tem voto. Mas o mérito que Taylor falava era o mérito dentro de uma empresa, dentro de um hospital, era o mérito de você gerar resultado para a sua empresa. Era você resolver o problema do seu cliente, focado na solução. O profissional que merece, ele sempre encontra a solução. Ele sempre faz parte da solução. Então, para a gente recapitular, Taylor falava de quê? Que você tinha que ser especialista no que você está fazendo, que o serviço e suas atividades ela tem que ser feita de forma padronizada e que os profissionais devem ser remunerados pela meritocracia, ou seja, de acordo com o que eles merecem, de acordo com os resultados que se esforçaram, né? Que se esforçaram não, de acordo com os resultados que apresentaram para a empresa. Tem muita gente que diz assim, Tiago, hoje eu estou cansada e eu fiz, o que é que você fez hoje, o dia todo? Qual foi o resultado que você apresentou? E quando ela vai ver os resultados, ela não apresentou resultado nenhum. Ela está cansada, mas ela não gerou naquele dia resultado. Existe uma grande diferença de você se esforçar, de você se cansar para que você gere resultado. Tá certo? Então, observe quais são as tarefas, observe quais são as ações e observe quais são os objetivos que vai gerar resultado no teu serviço, na tua vida pessoal, na tua empresa, para que você foque nisso, né? Para que você gere resultado, o que é que nós precisamos fazer? Devemos focar na parte mais importante e nós devemos eliminar ou às vezes até delegar tarefas que não vão ser importantes, que não vai gerar resultado. Tem gente que às vezes passa o dia todo numa rede social, falando no WhatsApp, e qual é o resultado que isso está gerando na vida dessa pessoa? E às vezes quando eu pergunto, ela diz, não, eu não gerei nenhum resultado. Então, você quer ficar na rede social, tira um horário, tira umas meia hora, tira uma hora, naquele horário que você está lá, mas você não perca seu tempo com essas coisas que não vai gerar resultado para você. Tá certo? Porque nós só colhemos aquilo que plantamos. Se você está plantando, se você está plantando resultados, se você está plantando solução, você vai ter 2, 3, 4 equipes de profissionais médicos atrás do seu serviço. Você vai ter várias empresas e hospitais querendo o teu serviço. E aqui nós iremos falar agora de Fayol, né? Fayol falava da hierarquia funcional. A empresa, ela tem que ter hierarquia. O que é hierarquia, Tiago? É quando você percebe quem manda e quem é mandado, quem é superior e quem é subordinado. Exemplo de hierarquia, duas instituições que são exemplo de hierarquia. Vou colocar aqui, ó. Uma instituição que é exemplo de hierarquia no mundo inteiro são as Forças Armadas. E outra instituição que é exemplo de hierarquia no mundo inteiro é a Igreja Católica. Então você tem aqui as Forças Armadas e você tem aqui a Igreja Católica. Elas são exemplos de hierarquia no mundo inteiro.
Quando você chega, por exemplo, no Exército Brasileiro, você observa lá que tem o soldado, que tem o cabo, que tem o sargento, que tem o tenente, que tem o coronel, e assim por diante. E você observa que existem patentes onde uma manda na outra, uma é subordinada para a outra, não é? E isso mostra hierarquia. Na Igreja Católica, você vai ter o padre, você vai ter o arcebispo, você vai ter o papa, e você vai ter os cardeais, você vai ter várias hierarquias, onde você percebe na hierarquia funcional quem é que manda e quem é mandado, quem é superior e quem é subordinado. No hospital e na empresa que você vai trabalhar, você tem que saber qual é a hierarquia daquela empresa. Para você saber ali naquela empresa, naquele setor que você vai trabalhar, quem é seus superiores, quem são seus subordinados, para que você saiba quem você pode dar ordem e quem você tem que obedecer a ordem. Para que você não queira quebrar a hierarquia e para que ninguém queira quebrar também a hierarquia com você, né? Dentro da sua casa, por exemplo, é muito importante você saber quem é que manda, quem é mandado, porque isso vai gerar o quê? Disciplina, isso vai gerar ordem. E Fayol defendia com a teoria clássica dele que uma empresa e um setor que você sabe quem é que manda e quem é subordinado, essa empresa e esse setor, ele vai andar muito melhor. Porque imagine só, você é meu superior e na hora que você me dá uma ordem, eu digo para você, não, eu não vou não, vá você. Aí eu pergunto para você, será que esse setor e será que essa empresa, ela chegaria aos seus objetivos, ela geraria resultado se tivesse pessoas insubordinadas? Se você colocasse um monte de gente e não soubesse quem é que manda e quem é mandado, quem é o líder daquele grupo? Imagina uma sala de aula onde a instituição dissesse assim, olha pessoal, vou deixar vocês aí, 50 alunos dentro dessa sala, e vocês podem ficar à vontade e cada um manda no outro. O que é que ia acontecer dentro dessa sala de aula? Ia virar uma verdadeira bagunça, uma desorganização. O que é que ia virar mais? Ia virar um verdadeiro conflito entre pessoas, porque eles estariam no mesmo patamar de autoridade e um querendo mandar no outro e não teria uma liderança, não teria quem manda e quem é mandado, não teria mérito para poder saber quem está em cima e quem está embaixo. Então, isso causaria diversos problemas dentro de uma empresa. Então, Fayol disse, olha, uma empresa, de acordo com meus estudos, em um setor, ele vai funcionar muito melhor e ele vai gerar muito mais resultado se naquele setor e naquela empresa existir hierarquia. A gente tem que ter uma clareza de quem é que manda e de quem é mandado, quem é o nosso líder. Uma empresa e um setor, uma casa, uma família sem liderança. Uma família sem liderança, ela está desorganizada, ela vai ter pouco resultado. Então, se uma família quiser ter resultado, tem que ter muito claro ali dentro daquela família quem é o líder da família, quem é o comandante daquela família, quem são os subordinados. E hoje o que é que está acontecendo? Os filhos que eram para ser os subordinados na família, eles estão mandando nos seus pais, eles estão mandando nos adultos, onde na hora que aconteceu os problemas, eles não têm capacidade e eles não têm competência para assumir as responsabilidades, para assumir as consequências daquilo que eles querem naquele momento. Então, pessoas que não assumem responsabilidades, pessoas que não têm competência, elas não podem querer assumir a autoridade e a liderança, porque vai dar um problema maior do mundo lá na frente. Certo? Então, Fayol defendia também que era muito importante para as pessoas que trabalham numa empresa,
que trabalha no hospital, numa corporação, era muito importante que essas pessoas tivessem estabilidade no trabalho, né? Era muito importante nos estudos de Fayol, ele observou que os profissionais que tinham estabilidade no trabalho, eles produziam mais, eles geravam mais resultado para aquela empresa, né? E geralmente quando eu estou dando essa aula, eu sempre pergunto: como é que você se sentiria se você estivesse trabalhando num local e seu chefe, seu superior ou a sua empresa, um dia fazia de um jeito, outro dia fazia de outro, mudava as ações de acordo com o humor daquela pessoa naquele momento? Como é que você se sentiria? Você se sentiria que estaria numa empresa com estabilidade? Por isso que muita gente que faz o curso de enfermagem, muitos deles estudam bastante para quê? Para que eles estudem e façam concurso público. Porque o concurso público, ele vai te dar o quê? Mais estabilidade. E quando você tem mais estabilidade, você trabalha melhor e você não fica com aquele problema: será que eu vou ser demitido? Hoje o humor do chefe estava de um jeito, amanhã está de outro. E aí você fica à mercê de humor de alguém ou à mercê daquela empresa sem saber e sem ter estabilidade. E isso causa uma insegurança nos profissionais, né, nos empregados. E essa insegurança faz com que a pessoa tenha um medo, e o medo gera uma baixa produtividade ou até uma paralisação de produtividade, certo? Então ele defendia isso, que era importante para as pessoas, para os profissionais, para os empregados, eles terem uma estabilidade, né? E defendia que os profissionais tinham que ter uma iniciativa para solucionar problemas. E é muito bom você dar liberdade para as pessoas que trabalham dentro da empresa. Uma empresa, você tem que fazer o quê? Formatar os processos, sistematizar, padronizar, como falou Taylor nos slides anteriores. Mas é importante que as pessoas que vão executar, que vão operacionalizar, que vão fazer esses processos eles funcionarem, é muito importante para essas pessoas que elas tenham liberdade para solucionar problemas. Por quê? Porque durante a caminhada de onde você está até onde você quer chegar na solução ou chegar no objetivo, vão surgir ou poderão surgir problemas, dificuldades, obstáculos. E aí você tem que dar a liberdade para que seus funcionários, para que a sua equipe, ela tenha a liberdade de quê? De solucionar esses problemas. Você que está assistindo aí, você gostaria de trabalhar num hospital ou trabalhar em uma empresa que você tivesse a liberdade para solucionar problemas? Ou você gostaria de que toda hora que acontecesse alguma coisinha, você tinha que procurar alguém para poder resolver, né? Então, a maioria dos profissionais, eles querem liberdade para poder resolver os problemas. E o que é que Fayol falava? Que uma empresa e uma cultura de uma empresa, ela tem que estimular para que os profissionais, para que os funcionários, eles tenham iniciativa de resolver os problemas. E isso é muito importante. E eu aproveito para contar para vocês aqui uma história. Há uns 2 anos atrás, eu fui num restaurante e, na hora que a gente solicitou a alimentação, passou o tempo e nós estávamos lá, eu solicitei uma alimentação e veio um creme de mostarda. E como eu gosto muito de comer, geralmente, o camarão com aquele creme de mostarda, eu gosto também de comer com aquela batata palha, para ficar aquela sensação bem crocante, né? E aí o que é que aconteceu? Solicitamos a refeição e solicitamos junto com a refeição, para pagar a parte, uma porção de quê? Uma porção de batata palha
para acompanhar essa refeição. Passou algum tempo, chegou a refeição, comecei a almoçar com a família, com a minha família, e terminamos o almoço, e o que foi que aconteceu? A batata palha, ela não chegou durante a nossa refeição. E aí, o que é que acontece com isso? Quando terminamos, eu disse, eita, falei com minha esposa, eita, eles nem trouxeram a batata palha, eu vou pedir para cancelar. Já estava imaginando na minha cabeça o quê? Olha o problema que vai ser para cancelar. E aí eu chamei o rapaz, o garçom, e o nome dele é Geilson, né? Eu me lembro porque vou falar bem dele agora e eu vou citar o nome dele. E eu disse, olha, Geilson, a gente terminou o almoço e não veio a batata palha. E imediatamente, sem falar com ninguém, ele deu a resposta de imediato. Olha, seu Tiago, não se preocupe. Eu vou solicitar para que essa batata palha venha o mais rápido possível e eu vou fazer uma coisa para o senhor. O senhor não vai precisar pagar absolutamente nada por essa batata palha, já que o erro foi nosso. E aí o que foi que eu fiz? Eu criei outro problema para ele, porque eu não queria comer a batata palha mais. E eu disse para ele, olha, Genilson, olha, Genilson, eu não quero mais a batata palha, porque mesmo que eu sei que você não vai cobrar, você está dizendo que vai mandar, mas o problema é o seguinte, eu vou comer a batata palha agora no seco, porque o almoço eu já terminei, eu queria comer com o creme da mostarda, né? Com creme de mostarda. E ele disse, então tá certo, então eu vou mandar cancelar a batata palha, e imediatamente esse garçom, ele criou outra solução. Então veja, é um funcionário que tem a cultura daquela empresa, é o quê? É estimular a iniciativa para que os funcionários solucionem problemas sem falar com absolutamente ninguém. E aí, Genilson, na mesma hora, ele disse o quê? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar a batata palha e eu vou mandar para o senhor uma sobremesa de uma cocada cremosa, bem quentinha, com uma bola de creme por cima. E aí, imediatamente, eu fiquei extremamente feliz e eu observei ali que aquela empresa tinha uma cultura de que o funcionário, ele mesmo, resolvesse os problemas, né? Ele solucionou o problema sem mandar rádio para ninguém, sem falar com o gerente, mas o foco daquela empresa e a cultura daquela empresa é o quê? É uma cultura de satisfazer o cliente, não é? E observei ali muito claro o que Fael falava, que aquele garçom, aquele funcionário, o que é que ele tem? Ele tem liberdade e ele tem que ter iniciativa para resolver os problemas. Ou seja, ele tem a iniciativa de criar soluções. Um funcionário que tem liberdade e iniciativa de criar soluções, ele vai trabalhar com muito mais afinco e muito mais motivado. Porque qualquer situação que acontecer no seu hospital, na sua clínica, no seu PSF, você, se trabalhar numa empresa e num local que dê essa iniciativa para você ter a liberdade de resolver, você vai se sentir mais útil. E você se sentindo mais útil, você vai ficar mais motivado. E isso vai gerar o que para aquela empresa? Muito mais resultado. Porque deixa o teu superior focado em quê? Em situações que vão ser mais táticas e situações que são mais estratégicas para gerar mais resultado naquela empresa. Então, dessa forma, era o que defendia Fayol, e hoje em dia Fayol ainda é muito, muito utilizado, e eu acho que Fayol ele deve estar mais presente, principalmente nas famílias. O filho não pode mandar nos pais, dentro de uma família, dentro da casa. Porque senão vai haver uma inversão de valores. E aquele que está como superior da hierarquia, ele tem que assumir as responsabilidades. Se tiver algum subordinado querendo tomar decisões
Mas se as consequências ele não assume a responsabilidade, jamais ele pode tomar a decisão e querer pular por cima do seu superior, porque senão vai virar uma bagunça, uma desorganização. Então, para recapitular e a gente finalizar, Fayol defendia a hierarquia funcional, estabilidade no trabalho e a iniciativa para que você encontre solução. Essa é a teoria clássica defendida por Fayol, a teoria da hierarquia, que focava principalmente na hierarquia. E agora nós iremos falar sobre um rapaz chamado Mayo. E Mayo era o rapaz que defendia a teoria das relações humanas. Então, nós já falamos de Taylor, nós já falamos de Fayol, que defendia mais processos, apesar que Fayol já vem dando iniciativa para as pessoas de resolver, e Mayo já vem mais com aquela parte o quê? Humanitária. Mayo defendia a produção com humanização. E aí você pergunta, como é essa humanização, Tiago? A humanização que as pessoas querem, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui dois nomes. Vou puxar aqui o nome humanização. Eu vou puxar aqui o nome humanização. E Mayo, e essa humanização tem que ser o quê? Essa palavrinha aqui, ó. Respeito. Mayo defendia a humanização, certo? Essa humanização é você respeitar as pessoas. Ok? Então, você precisa respeitar as pessoas. E como é que respeita as pessoas? Chama o teu paciente pelo nome dele. O teu paciente está com um problema. Executa todas as ações possíveis para que você resolva os problemas desse paciente. Isso é você tratar o seu paciente com respeito, com dignidade. Olha no olho do teu paciente. Muitas vezes não precisa você ficar com sorrisinho, dando tapinha nas costas. Então, como eu estava falando, o seu paciente, ele muitas vezes, se você der um sorriso para ele, se você der um abraço, se você der um aperto de mão, isso é uma coisa excelente para você que é o seu estilo, que você gosta. Agora, o principal é você chamar o teu paciente pelo nome dele. É saber qual é o problema dele e fazer de tudo para que você resolva o problema do teu paciente, você encontre uma solução para ele. Tem muita gente, às vezes, dentro da área que chama o paciente pelo nome da doença. A pessoa perdeu uma perna, chama o paciente pelo nome de aleijadinho. Tem uns que chamam o paciente pelo o número do leito. Olha, vai aplicar a medicação lá no leito 24. Olha, como é o teu nome? O teu nome não é João? O teu nome não é Maria? Se o teu nome é Maria, você gosta de ser chamada de Maria. Então eu vou olhar no teu olho, eu vou te chamar pelo nome, eu vou entender qual é o teu problema e eu vou executar todas as ações de enfermagem para que eu possa solucionar aquilo que você precisa. Isso é você tratar o teu paciente com respeito, tá certo? Quem gosta de ler tem um escritor brasileiro que o nome dele é Augusto Cury. Quem gosta de ler Augusto Cury, Augusto Cury fala outra palavra aqui, ó, que eu vou colocar aqui, e existe uma palavra que nós chamamos de altruísmo. Deixa eu colocar aqui mais embaixo. Altruísmo. Então, Augusto Cury, ele defende o altruísmo. E o que é o altruísmo? É você tratar aquele paciente, é você tratar aquele cliente do jeito que você gostaria de ser tratado.
Você gostaria de ser chamado pelo nome da doença? Você gostaria de ser chamado pelo número do leito? Não é? Então, se você não gosta de ser chamado dessa forma, então não faça com o seu paciente lá o que você não gostaria do que fizessem com você. Então, humanização é você tratar os humanos com respeito, com altruísmo, e você poder entender qual é a necessidade daquela pessoa e você encontrar uma solução. Isso é você ter humanização dentro da área da saúde. Se você gostar de sorrir, se você gostar de abraçar, se você gostar de cumprimentar, melhor ainda. Aí é um acessório, é um a mais. Mas o principal é você encontrar essa solução. E Maio defendia também que você tinha que ter a prevenção e promoção da saúde para os trabalhadores, né? Isso aí é visto muito, por exemplo, na área da saúde é muito visto isso, né? Por exemplo, prevenção. Na prevenção aqui, vocês vão utilizar muito isso aqui, ó, uma coisa que vocês vão chamar de EPIs, que são o quê? Os equipamentos de proteção individual. Então, vocês vão utilizar bastante. O que são equipamentos de proteção individual? Luva, máscara, gorro, capote, propés, óculos. Tudo isso são equipamentos de proteção individual. Então, você trabalhar num hospital e numa empresa que tenha essa prevenção, né? Promover a saúde dos trabalhadores. Vários locais do Brasil hoje, eles estão promovendo que a enfermagem trabalhe apenas 30 horas. E isso é você promover mais saúde para os trabalhadores. É você ter um local dentro da empresa que possa promover essa saúde. Não humilhar ninguém para que você não gere estresse, que você deixe seus funcionários doentes, tá certo? E a integração social, Maio defendia que a integração social entre os funcionários, entre as pessoas, gera resultados. Então, muitas vezes a gente tem confraternizações, né? As salas de aula, vocês têm confraternização entre os alunos. Dentro das empresas, ter integração, marcar um almoço de final de ano, marcar uma confraternização para comemorar uma meta que foi batida, um objetivo que foi alcançado. E aí você consegue integrar essas pessoas, e integrando essas pessoas socialmente dentro da empresa, dentro dos setores, dentro das salas de aulas, geralmente, Maio defendia que isso gerava muito mais resultado, a integração social, né? Então, para a gente recapitular o que Maio falava, produção com humanização, prevenção, você prevenir e promover a saúde, né? Promover que seus funcionários façam atividade física, que seus funcionários se alimentem bem, que seus funcionários diminuam o nível de estresse. Tudo isso você está prevenindo e promovendo saúde para seus colaboradores. E Maio defendia, por último, que a integração, a união social desses funcionários, dessas pessoas que trabalham juntos, que convivem juntas, elas geralmente trazem bons resultados para a empresa, não é? Então, isso é o que defendia Maio, que é o cientista mais seguido nas relações humanas, né? É o cientista que mais gosta de pessoas, que mais gosta de gente
E a gente sabe que uma empresa, um hospital, uma clínica, um PSF, ele pode ter padronização, ele pode ter sistema, ele pode ter processos bem formatados, bem definidos, mas para que isso funcione, precisa de ter pessoas. Para que funcione rápido, com mais eficácia, com mais qualidade e com mais eficiência, precisa das pessoas para operar esses sistemas e para operar esses processos. E aí essas pessoas têm que estar o quê? Bem treinadas, remuneradas, reconhecidas e com algumas recompensas. Tá certo? Então, isso era o que defendia Mayo, o homem da teoria das relações humanas. E aí, vamos finalizar a aula de hoje com essa frase que você tem que lutar sempre. Às vezes você cai com um obstáculo ou com alguma dificuldade, mas desistir jamais. E uma coisa muito importante dessa frase aí, ó. Você nunca tem que desistir, mas se for tentar novamente, ou se não, quando for tentar novamente, você precisa entender que você tem que tentar novamente, mas que você tem que tentar de outra maneira, tem que tentar de outra forma. Porque se você ficar tentando da mesma forma da anterior, que você não conseguiu, você terá os mesmos resultados. Então, lute sempre e tente até você conquistar aquilo que você quer. Entre em ação novamente, de outra maneira, de outra maneira e de outra maneira, até você conquistar o que você quer. Então, o segredo é você entrar em ação várias vezes e de outras formas até conquistar. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui. Aproveito para mandar um abraço do professor Tiago Miranda, na disciplina de Administração e Enfermagem. Em breve estaremos de volta com os próximos capítulos e as próximas aulas. Que Deus abençoe sua vida e tudo de bom.